Olá mais uma vez para você que segue o canal dos Paroleiros. Agora nesse terceiro e último bloco da Parola 60, nós vamos falar sobre a expressão de adoração que tem a ver com a oferta. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco dessa parola de número 60. A terceira falando sobre o tema adoração. Primeiro e segundo bloco foram incríveis, falamos a respeito de manifestações artísticas, falamos a respeito de vida de oração, e nesse terceiro bloco aqui, para encerrar, nós vamos querer dar uma ênfase bem bacana. No terceiro, o Wilson vai dançar. A promessa era essa, né? Então, não fica até o final do vídeo para você ver, acompanhar esse momento de manifestação artística e adoração do nosso Wilson. Mas, antes disso acontecer, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão das ofertas, a questão financeira, né? Entender que também isso é uma expressão de adoração. E aí, antes da gente entrar para a gravação, a gente sempre bate aquele papo, né, para alinhar as expectativas, né? Para alinhar o Evernote, que não existe mais, há umas 40 parolas, pelo menos, né? E aí a gente estava, eu e o Wilson estava trazendo bastante respaldo bíblico, né, a respeito disso. Então, Will, faz as honras aí. É interessante um texto da Velha Aliança, que diz assim, lá em Deuteronômio 16, verso 16, diz assim: porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. É interessante esse texto porque ele está falando a respeito de 3 festas. Ele está falando sobre a festa, ele fala sobre a festa dos tabernáculos, fala sobre a festa dos Pentecostes, e ele fala também sobre a festa da Páscoa. Então, ou seja, todas as vezes que o povo judeu chegava diante de Deus em uma dessas festas, no momento de adoração, era meio que algo pulsante dentro do coração dos judeus de levar algo diante de Deus, ou seja, chegar diante de Deus com um sacrifício agradável. Aí talvez você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, vai falar assim, tudo bem, mas eu estou na nova aliança. E na nova aliança isso não se aplica, né? Nós temos que entender que, na verdade, quando a palavra fala que em Jesus se cumpriu toda a lei, a palavra está falando que tudo aquilo que dizia respeito a Jesus se cumpriu nele. Não significa dizer que aquilo que estava ou é escrito a respeito da lei, nós devemos ignorar. A maldição da lei foi apagada, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo de uma superior aliança e tudo mais, mas a Bíblia ela não foi revogada, né? Então, nós precisamos partir desse princípio, e nesse princípio a palavra está falando, olha, não se chega diante de Deus com as mãos vazias. Existe um propósito que Deus ele não precisa dos nossos recursos, porque ele é o dono do ouro e da prata, né? O livro de Ageu ele é muito claro a respeito disso. Agora, o próprio livro de Ageu vai falar algo interessante, que ele fala o seguinte, olha, o salário de vocês se esvai sobre as suas mãos como uma areia, como se fosse um sal que corre. Isso acontece porque o profeta começa, então, a trazer um entendimento do porquê que aquilo estava acontecendo. E aí, Paulinho também vai tocar nesse ponto, mas em Ageu ele fala o seguinte, olha, isso acontece porque vocês deixaram de me honrar. Vocês deixaram de exercer um princípio de adoração. E eu gosto muito de um texto que a gente lê muito lá na igreja, todas as vezes que nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, está lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 9, diz assim, honra o Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí tem uma consequência disso. Tá vendo aí, ó? O Paulinho está mostrando a Bíblia dele toda arriscada, gente, mas não significa que ele lê, não, tá? Ele tem 2 filhos pequenos, então tá tranquilo. Não, mas eu estou mostrando que está aberto no texto, porque eu ia tocar nesse assunto.
E aí ele fala o seguinte: como consequência da minha honra, ou seja, como consequência do meu ato de adoração, diz assim: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Olha o que acontece, como um princípio de honra, porque eu me acheguei diante de Deus com as mãos fartas, ou seja, num princípio de adoração, de servir a Deus, num propósito de tocar o coração de Deus com as primícias, ou seja, com a primeira parte, dois efeitos acontecem. O primeiro, os meus celeiros serão fartamente cheios. O segundo, ele está falando aqui, transbordarão de vinho os meus lagares. Se nós formos lá para o famoso texto, né, que vai falar sobre dízimos e ofertas, lá em Malaquias, e foi algo que eu ministrei esse final de semana, diz assim lá em Malaquias, capítulo 3, vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Esse é um dos únicos textos na Bíblia que eu localizo que Deus fala assim: olha, eu quero que vocês me provem sobre a minha fidelidade. Ele fala assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Tem uma outra versão que vai dizer o seguinte: uma bênção tal que você não vai estar preparado para isso. E na Bíblia a Mensagem, eu sei que o Paulinho não gosta desse tipo de versão, mas vai dizer o seguinte: e eu darei tratamento especial para aqueles que me honrarem. Então, nós não podemos nos achegar diante do nosso Deus, daquele que é o dono do ouro e da prata, simplesmente de mãos vazias. Há um princípio de honra a ser estabelecido. E quando eu honro meu Deus, os meus celeiros serão fartos. E muito mais além, vai transbordar os meus lagares. E a Bíblia vai dizer, nessa versão, a mensagem que eu acho bem interessante: e ele me dará tratamento VIP. Mas, ó, eu tinha aberto aqui no Provérbios 3, justamente por conta desta realidade, Will, da palavra honra estar presente aqui, né? Como algo que deixa evidente que é inerente à contribuição o ato de adoração, de rendição, de honra, de louvor, né? A palavra aqui ela está colocando essa dimensão da honra, né? Em outros momentos a palavra vai dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas não com seu coração. Então, pressupondo que é uma honra que precisa fluir do coração, precisa fluir do interior do povo, né? A palavra vai falar que o povo honrava a Deus com seus cânticos, que o povo honrava a Deus com seus salmos, que o povo honrava a Deus com a celebração das 3 grandes festas anuais, né? Então, há uma direção muito clara na palavra, naquilo que diz respeito ao que era devotado, né, ao Senhor, e o que deve ser devotado ao Senhor. Um dos salmos, né, Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a glória e a honra devida ao nome dele. E aqui a gente vê essa mesma palavra, a palavra honra, apontando para essa dimensão especificamente, né? Honrar ao Senhor com os meus bens e com as primícias da minha renda. São 2 dimensões aqui. Eu honro a Deus com aquilo que é meu e com aquilo que eu deposito no gasofilácio, né? Com aquilo que fica na minha mão, o que me faz não apenas um pagador de contas, mas o que me faz um adorador a partir do dinheiro que fica comigo, né? E aqui tem um princípio um tanto quanto interessante que vale a pena a gente pensar, que é um princípio que eu aprendi lá no curso Crown Financial, né, da Universidade da Família, o curso de administração financeira, conforme a palavra do Senhor. E naquele curso, uma das lições, ela vai ensinar para nós o seguinte: olha, o dinheiro, ele precisa ser teu servo, e não nunca o contrário, você ser servo do teu dinheiro. E Jesus, ele deixa isso muito claro, né, em Lucas, capítulo 16, versos 11 e 12, que ninguém pode adorar a 2 senhores, né, um vai se alegrar e o outro vai se irar, e depois Jesus deixa claro de quem ele está falando.
Ele diz, você não pode adorar a Deus e a Mamon, você não pode adorar a Deus e a riqueza, você não pode adorar a Deus e ao dinheiro, ou prostrar-se diante do sistema financeiro, ou seja, você não pode deixar que o dinheiro se assenhoreie da tua vida, né? E quando eu leio em Provérbios capítulo 3, honra o Senhor com os teus bens, eu estou percebendo que Deus, ele quer que a minha administração financeira seja uma manifestação de louvor a ele, administração das minhas finanças, ou seja, não acaba quando eu coloco um envelope no gasofilácio, ou quando eu faço uma transferência para o Pix da igreja, para a conta da igreja. Não acaba aí a minha responsabilidade. Ela continua, porque eu continuo honrando a Deus com aquilo que é meu, com aquilo que ele permite permanecer nas minhas mãos. Agora, isso é tão real, isso é tão inerente ao ambiente da adoração, que é o ambiente do culto, que eu quero trazer um outro texto bíblico aqui, um texto conhecido de todos nós. Eu vou ler um trecho aqui de Joel, capítulo 1, a partir do verso 4, né, e vou avançar um pouquinho nessa leitura só para eu deixar, simplificar um panorama que eu quero apresentar para vocês aqui. Joel, capítulo 1, a partir do verso 4, diz: o que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes como os de leão, e eles têm queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou-a por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, os ministros do Senhor estão enlutados. E aí o texto continua falando acerca da condição de miséria na qual o povo acabou se colocando. Qual é a grande denúncia do livro de Joel? A grande denúncia do livro de Joel é justamente o fato de que o culto havia sido cortado da casa do Senhor. E por consequência do culto, a oferta havia também sido cortada da casa do Senhor. Perceba, quando o culto é estabelecido, a oferta também é estabelecida. Deus estabelece não dois meios de adoração, mas um meio de adoração que tem diversas manifestações. E uma das manifestações da adoração é a oferta. Uma das manifestações de culto, ou seja, de pagamento de tributo, né? O culto é um tributo. Né? Eu não vou para o culto para receber, eu vou para o culto para dar. Eu vou para o culto para pagar uma conta. O culto é uma dívida que eu tenho. Né? Eu tenho essa dívida com Deus. E uma das maneiras que eu tributo a Deus o culto, é que eu devolvo a Ele aquilo que Ele é digno, é ofertando. Então, quando é cortada a denúncia de Joel aqui, quando é cortada a celebração no meio do povo, automaticamente é cortada também esta manifestação de adoração, a oferta. E aí o texto fala de duas consequências específicas. Né? O texto, aliás, fala acerca de uma delas, mas se a gente entender onde Joel está sendo escrito, a gente vai perceber essas duas. Joel, ele é um dos profetas mais difíceis de datar. Né? Alguns dos historiadores vão falar, Joel é muito antigo, ele é muito anterior ao cativeiro babilônico. Particularmente, eu duvido disso. Outros vão dizer assim, não, Joel é tardio, ele vem bem depois do cativeiro babilônico. Eu também duvido disso, senão perderia o seu aspecto profético. Né? Aonde Joel está, então? Pela denúncia dele e pelo paralelismo que a gente encontra com a denúncia, por exemplo, dos primeiros 35 capítulos do livro de Isaías, que é pré-exílico, do livro de Oséias, que é pré-exílico, do livro de Jeremias, que é pré-exílico. Eu gosto de colocar Joel neste mesmo ambiente, antes do exílio. E quem sabe ali, as portas do exílio, finzinho do século VII a.C., começo do século VI a.C., finzinho, porque a denúncia é muito pontual. É aquela denúncia, como quem diz assim, não tem mais jeito. Vai acontecer o exílio. Né?
E esse não tem mais jeito, está aqui no texto, inclusive, ele diz, olha, como a noiva que chora o luto, ela se cobre de pano de saco pelo luto do noivo da sua mocidade, como quem diz assim, ó, não vai ter casamento porque o noivo morreu, né? Então, no final das contas, para mim, está muito claro que Deus está falando que o exílio não tem jeito, essa é a medida corretiva que Deus vai dar para o povo, ou seja, o povo parou de cultuar e vai ser banido da terra. O povo parou de ofertar e vai viver miséria. Então, são duas consequências aqui muito sérias e muito pontuais, uma por causa de algo, outra por causa de outra prática que foi banida. O povo deixou de adorar, Deus estabeleceu, quando vocês entrarem na terra, vocês vão cumprir com este plano de adoração que eu tenho. Deus passa sete festas para o povo cumprir. 3 delas obrigatórias e anuais. Mas 7 festas por ano, 3 delas grandes, que reuniam todo o povo, aquela coisa toda. Deus passa para o povo toda a fórmula da adoração. Deus estabelece um sacerdócio para quando esse povo entrasse na terra. O povo entra na terra, não adora, Deus fala, vocês não precisam de terra, vão para a Babilônia, vão ficar presos lá 70 anos. Agora, quando o povo para de adorar com a oferta, aí vem o gafanhoto. Você sabe que não existe registro histórico, né, de livros paralelos e textos paralelos, não existe registro histórico de um ataque de gafanhotos como esse narrado em Joel. Ah, então Joel mentiu? Não, Joel está usando uma metáfora aqui. Né? Não existe nenhum paralelo histórico na história de Israel que fale acerca desse ataque físico, verdadeiro, de gafanhotos. Então Joel está usando de uma metáfora aqui. E uma metáfora que quer deixar claro como esse povo foi de abismo em abismo, de abismo em abismo, por conta do pecado da negligência da oferta. Pecado da negligência da oferta. Por quê? Porque é algo instituído pelo Senhor como uma fórmula de adoração. Eu adoro a Deus não por causa de Deus, eu adoro a Deus por causa de mim mesmo. A minha adoração me aproxima dele. A ausência da minha adoração não vai fazer com que Deus seja menos Deus do que ele já é. Agora, a presença da minha adoração vai revelar Deus para mim. E na minha adoração, nas suas mais diversas expressões, tá? Vai revelar para mim quem Deus é, para que eu possa me assemelhar mais a ele. Nossa primeira parola, Salmo 118. Eu fico parecido com aquilo que eu adoro. Né? A partir do momento que eu adoro a Deus, a partir da minha oferta, a partir do meu dízimo e a partir de todas as outras expressões, né? Eu estou me aproximando de Deus. E na presença do Senhor, a própria palavra diz, existe abundância de alegria. O que esse povo ia viver? O povo ia viver a privação da alegria por conta da anterior privação da presença, do atrair a presença através dos meios de adoração que Deus estabeleceu, inclusive da oferta, do dízimo e da contribuição. Quero dividir com vocês uma história que eu escutei aqui de um pastor que esteve na África, em missões, Tanzânia, e ele estava contando da experiência que ele teve lá em relação a essa questão de oferta, né? Quando traz essa questão de oferta, eu sempre me vem no coração um texto que não é citado, nunca escutei uma pregação a respeito de oferta usando esse texto, mas sempre me vem no coração, que está lá em Mateus 2. Né? Mateus 2, quando Jesus nasce, e ele está lá na estrebaria da manjedoura, então conta que os 3 reis magos chegaram, né, e perguntaram aonde estava o rei. E aí Maria mostrou o bebê, então eles se prostraram diante do bebê e entregaram 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. E aí eu fico imaginando se Jesus, naquela situação, estava precisando de incenso e mirra, né? E ouro. Mas, na verdade, era uma forma de adoração, era uma forma de presente, era uma forma de você entregar aquilo que era o seu melhor naquele momento para o rei. Provérbios 18, no versículo 16, vai falar a seguinte coisa, que as portas se abrem para quem dá presentes, e eles dão acesso para pessoas importantes. Esse é um texto na NVT, na versão transformadora. E o Tiago Brunelli sempre cita essa questão de você nunca chegar de mão abanando na frente das pessoas. Se você levar um presente, isso te abre portas, né? Não só para inclinar o coração das pessoas na sua direção,
mas porque isso também demonstra a generosidade do seu coração. E eu gosto muito de trabalhar a questão das ofertas na questão da generosidade do coração, né? A gente trazer essa questão de oferta para um conceito de presente, algo que eu me preparei, né? Você não compra um presente de qualquer jeito. Você vai, você passa no lugar, ó, putz, eu lembrei de tal pessoa, comprei algo que agradasse, eu vou lá e entrego isso para a pessoa. Então, isso mostra a sua preocupação, aonde está o seu coração. A tua oferta o tipo da tua oferta vai mostrar aonde está o seu coração. Voltando à história da África. Então, esse pastor esteve lá, visitando missões na África, e aí aquela igreja de chão batido, era só uma tenda mesmo, aquela coisa bem simples, né? E os africanos vinham com aquelas roupas coloridas deles, tal, e diz que na hora que o pastor chamava a oferta, que era um festival de dança, as pessoas levantavam das suas cadeiras e elas vinham dançando para o altar, como se fosse um motivo de grande alegria, júbilo, como o Wilson disse, né? E aí o pastor, olhando aquela alegria daquelas pessoas, abriu a carteira, separou aquela melhor notinha que ele tinha, né, a maior nota que ele tinha, tal, entregou de oferta. E aí ele foi para casa impactado com aquilo, e chegou no dia seguinte, teve culto de novo, e na hora da oferta foi a mesma coisa. O pessoal levantou, dançando, pulando, e ele falou, caramba, fiz uma oferta boa ontem, vou dar uma outra oferta boa hoje. Puxou uma outra nota linda que ele tinha na carteira, colocou no gasofilácio e foi embora para casa impactado. Quando chegou na terceira noite, teve culto de novo, e o pessoal levantou tudo de novo, e dançando, e o pastor falou, peraí, tem coisa errada aqui. Uma igreja de chão batido, uma tenda, as pessoas aqui mal têm o que comer, mal têm o que vestir. Da onde sai tanta oferta, tanta alegria? Aí chamou o pastor de lado e falou, cara, olha, desculpa te falar isso, assim, não quero que você se constranja com isso, mas eu queria entender como é que vocês fazem essa alegria toda aqui, porque é o seguinte, cara, se eu tirar a nota grande da carteira todas as noites aqui, eu tô quebrado, né? E aí ele falou, aí o pastor falou a seguinte coisa, aqui o povo na África entende que a oferta não tem a ver com o valor, mas tem a ver com a predisposição do coração. Então, o que eles fazem? Eles têm lá no coração deles que eles vão ofertar $1, por exemplo, né? Vou dar um exemplo besta aqui, $1 naquela semana inteira é o que eles têm para ofertar. Então, eles pegam e separam 10 moedinhas de 10 centavos. E todo culto eles ofertam uma moedinha de 10 centavos, porque o importante não é o valor da oferta, é todo dia eles terem algo para poder entregar. Uhum. Então, isso eu achei muito legal, assim, é uma expressão de adoração muito bacana deles lá, porque eles simplesmente eles querem mostrar a generosidade do coração dessa forma, não com ostentação de valor, mas mostrando a alegria, cara. Isso aqui eles passavam dançando o tempo inteiro, eu achei muito legal isso. Por isso que eu sempre remeto à questão de presente, né? Você preparou o seu presente para hoje? Né? E aí eu falo pro Rafa aqui, né, quando a gente vai para o culto, e tem o culto das crianças, filho, você pegou a Bíblia? Ele falou assim, peguei, pai, só falta a oferta. E tem vários dias que ele... Porque já na cabeça dele é óbvio que ele vai levar a Bíblia e a oferta. E aí eu cheguei para ele, aí peguei um dia, peguei a nota um pouquinho maior, dei para ele e falei, essa aqui vai ser a sua oferta. Né? E aí, a nota maior que eu dou, como que dei para crianças, eu vou acabar falando aqui para vocês, é uma nota de R$5 para ele. E aí ele olhou a nota de 5 e falou assim, não, pai, isso aqui é pouco. Eu, quando eu dou moeda de 10. Deixa eu falar três coisinhas. Deixa eu falar três coisinhas rapidinho. Primeiro, você já me deu o texto para oferta de domingo, né? Porque, ó, o que Deus precisa, o que Jesus precisava daquilo ali? Nada. Jesus não precisava nada daquilo, né? E se a gente pensar de quem nós estamos falando, Jesus, o filho do dono de tudo, não precisa de nada, né? Já tem o texto da oferta de domingo. Segundo... De nada, Paulinho. Oi? De nada. Eu te cito lá, fica de boa. Segundo,
Lembra que eu falei no outro bloco, né? No primeiro bloco, acerca da alegria que Deus colocou no meu coração, me dando a liberdade para ensinar sobre o assunto oferta. Né? Falei no primeiro bloco ou falei numa outra live? Acho que eu falei numa outra live que eu fiz hoje. Tem nada a ver com outro bloco. Mas numa outra live, essa é a terceira já, gente, me perdoe. Mas uma outra live que eu fiz hoje, eu falei acerca disso, né? De Deus ter me dado uma tranquilidade, uma alegria para falar acerca do assunto finanças. Que eu, na primeira igreja que eu pastoreei como pastor titular, na Igreja Metodista Central em Dourados, eu falei bastante acerca de finanças um tempo, ao ponto de um irmão uma vez chegar para mim e falar assim: pastor, eu vou falar algo que corresponde à vontade de alguns irmãos e algumas irmãs. Eu falei: lá vem, o que será que vem aí, né? Qual vai ser a reclamação? E ele falou, e é acerca do culto. Eu falei: vão falar que eu prego muito comprido, vão falar que eu falo muito alto, né? O que vai ser? Qual é, meu irmão? Né? Já no interior a gente falava firma o golpe. Eu já firmei o golpe assim para tomar uma pancada. Ele falou assim: pastor, você ensina a gente tanto acerca de dízimo e oferta, e você não mudou aquilo que é o costume da igreja aqui. Falei: do que você está falando? Ele falou: pastor, em todos os cultos, dá a oportunidade da gente ser abençoado como você ensina. Você dá a oportunidade da gente ofertar. Né? Porque a oferta ela só acontecia em um culto lá, no culto principal, do domingo à noite. Em todos os demais, tinha mais, sei lá, 3 cultos durante a semana, não tinha oferta. A cultura da igreja era, eu falei: vou respeitar a cultura. A igreja me pediu, nos deu oportunidade de ofertar, nos deu oportunidade de dizimar, né? E terceira e última coisa que eu ia falar, já nem lembro mais. A terceira fica por conta do Wilson, que eu já não lembro. A terceira é que na semana que vem nós temos aqui o sósia do oráculo. Fiquem atentos, porque será o sósia e você entenderá um pouco mais de adoração. Muito bom. É isso aí, meus queridos. Então a gente chega ao final desta parola de número 60. Foi muito bom ter você até aqui. Espero que tenha edificado a sua vida o que a gente trouxe aqui de conteúdo bíblico para você. Bom, semana que vem, como o senhor falou, a gente encerra o tema adoração, trazendo como tema adoração é estilo de vida. Também teremos convidado especial, mas e aí, o Paulinho fala, não fala? O que você acha? Cara, se eu disser que não, eu posso ser atacado em família. Se eu disser que sim, vocês podem dizer que eu estou sendo corporativista. Então, tirem para o ímpar vocês e decidam aí. Eu faço uma sugestão aqui. Como nós vamos falar sobre adoração como estilo de vida, nós vamos mostrar o que é o verdadeiro oráculo e o que não é o verdadeiro. Por quê? Fique atento na próxima parola. É isso aí, então, gente. Obrigado mais uma vez. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram. Siga aqui o nosso canal no YouTube, ative a sinetinha para você receber as nossas futuras notificações. E se você gosta de escutar em formato podcast, nós temos também lá no Spotify, é só você pesquisar Os Paroleiros, você vai encontrar as 60 parolas que já estão disponíveis nessa plataforma. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até.